Fala aí, Big Geeks! Tudo bom com vocês? Galera, hoje estamos trazendo o review de um smartphone com uma tela enorme de 6 polegadas. Estou falando do Xperia XA Ultra e que mesmo com uma tela tão grande assim, ainda se encaixa bem na mão, já que essa tela não tem bordas laterais. É algo que impressiona não só pela funcionalidade, mas pela beleza também. Eu gostei muito desse tipo de tela aqui sem bordas, acho que os outros fabricantes podiam copiar aqui essa solução. Além disso, o Xperia XA Ultra traz como destaque a sua câmera frontal, que tem 16 megapixels, tira ótimas fotos, filma em Full HD e conta até com flash frontal e com foco automático. Você consegue aí uma boa nitidez das imagens. Nesse review a gente vai falar aí como é que tá essa autonomia de bateria, como foram as fotos, o desempenho do aparelho. Então, se você tá curioso, assista o review aí. Bem, galera, esse aqui é o Xperia XA Ultra e não é Ultra só pelo tamanho também, mas por outras funcionalidades aqui desse aparelho. E ele traz como principal destaque a sua tela de 6 polegadas. É uma tela enorme e que assemelha o Xperia XA Ultra a um tablet, mas com uma pegada mais compacta. Vocês estão vendo que mesmo com uma tela tão grande assim, ele se encaixa perfeitamente aqui na minha mão. Claro que eu não vou conseguir usá-lo com uma mão só para alcançar toda a tela, mas eu consigo segurá-lo bem aqui, mesmo com uma tela de 6 polegadas. O segredo está aqui justamente nas bordas desse aparelho, ou melhor, na ausência delas. Vejam que o Xperia XA Ultra tem uma tela que vai de ponta a ponta aqui, e o resultado é muito bom, ele acaba ficando menos largo por causa disso. E olha, até esteticamente o resultado é muito bonito, é um aparelho que chama bastante atenção por causa disso, por causa da sua ausência de bordas. Eu gostaria inclusive que outros fabricantes aí copiassem essa ideia, que passassem a usar esse tipo de formato de tela aqui nos seus aparelhos. Fica bem legal e olha, destacando mais uma vez, apesar das 6 polegadas de tela, eu consigo segurar esse aparelho com uma única mão. E aqui temos apenas 1 polegada para transformar o Xperia XA Ultra num tablet. E já que estamos falando de tela, ela é do tipo LCD IPS e tem resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. É uma tela com ótimos ângulos de visão, que a gente, mesmo inclinando o aparelho, a gente vê como a legibilidade se mantém muito boa. E ela é ótima para você navegar na internet, por exemplo. Vejam que o site do Brasilegeeks aqui está totalmente expandido. Ainda assim eu consigo ter uma boa legibilidade graças a essa tela aqui enorme. Esse aparelho vem com a interface personalizada da Sony. E aqui pode-se notar que ela está bastante rápida, bastante fluida. Temos aqui a gaveta de apps. E se você segurar um espaço vazio, você pode adicionar widgets se você acessar a configuração dessa tela inicial. Então aqui temos uma listagem dos widgets. Eu gosto inclusive bastante desse formato, onde você tem a listagem aqui. Por aqui você também define o papel de parede, temas e as configurações da tela inicial, onde você escolhe o efeito de transição, a aparência do ícone, tamanho do ícone. Então dá para você personalizar bastante a aparência aqui do Xperia XA Ultra. Inclusive ele tem suporte a temas. E aqui para vocês verem como o tema muda completamente a interface, estamos aqui com o tema dos caças-fantasmas e olhem como fica aqui o botão de gaveta de apps. A gaveta de apps também está bem diferente e o menu de configurações também está com um plano diferente. Todas essas modificações acontecem quando você aplica um tema novo. O Xperia XA Ultra tem suporte a múltiplas contas, então você pode ter uma conta separada aí para acesso pessoal e profissional, por exemplo. E aqui mostrando o menu de configurações, a lista não é muito extensa, isso é bem legal. E aqui confirmando que o Xperia XA Ultra está com o Android 6.0 Marshmallow instalado. E a Sony informou que ele será atualizado para o Android 7.0 Nougat. Algo curioso do Xperia XA Ultra é que, apesar dele praticamente não ter bordas laterais, suas bordas superior e inferior continuam bastante grandes. Não faz muito sentido uma borda inferior tão grande, já que
o Xperia XA Ultra traz botões virtuais aqui de voltar home de multitarefa. Essa parte inferior aqui poderia muito bem ser menor. A borda superior também é muito grande, mas pelo menos ela traz algumas funcionalidades, como, por exemplo, o alto-falante usado para as ligações, os sensores de luminosidade de presença, o LED de notificações e também a câmera frontal com enormes 16 megapixels. Essa câmera conta até com foco automático, filme em Full HD, bem legal, e ela conta aqui com um flash de LED. Aqui mostrando a borda lateral do Xperia XA Ultra, e ele tem uma espessura de 8,4 mm. Dentro dessa portinha temos aqui os dois slots para os nano SIM cards e também um slot para cartão de memória. Algo legal do Xperia XA Ultra é que ele suporta simultaneamente 2 chips mais o cartão de memória, algo que está ficando cada vez mais raro hoje em dia. Outro recurso que está ficando raro aí que o Xperia XA Ultra traz também é a entrada para fone de ouvido aqui no formato P2. Temos aqui um botão dedicado para acionamento da câmera, um botão com 2 estágios. Se você clicar de forma mais leve, ele aciona o foco, e se apertar de forma profunda, ele abre o app de câmera ou tira a foto. Aqui na região central temos o botão de volume e também o botão liga-desliga. Apesar de ser um aparelho basicamente quadradão, muita gente fala isso, o Xperia XA Ultra traz as bordas aqui arredondadas, os cantos são arredondados, e ele também tem um vidro no formato 2.5D, ele tem um pequeno arredondamento aqui bem discreto na borda da tela. A saída de som externo do Xperia XA Ultra fica aqui na parte inferior, do lado do conector micro USB, que fica até pequenininho aqui no aparelho tão grande assim. E aqui temos o microfone principal usado para as ligações. Aqui mostrando a tampa traseira do Xperia XA Ultra, que tem o acabamento em plástico, uma tampa que não é removível, e a câmera dele fica até escondida aqui num corpo tão grande. Mesmo assim é uma lente grande, ela tem 21,5 megapixels, aqui nessa região fica o sensor do NFC. Além de não ser removível, a bateria do Xperia XA Ultra parece ser um tanto quanto pequena para um aparelho com uma tela tão grande. Ela tem apenas 2.700 mAh, mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Agora vamos falar sobre a câmera do Xperia XA Ultra. Poxa vida, né? O certo é a gente acionar aqui pelo botão dedicado, melhor. Ele funciona inclusive desligado. Olha só, você pode clicar aqui e ele vai abrir o app de câmera. Mesmo com um sensor tão grande, ele filma em resolução no máximo em Full HD. O curioso, vou passar aqui para o modo de gravação, é que ele te mostra aqui na resolução, olha, Full HD a 30 quadros, o que dá a entender que haveria uma opção de 60 quadros, mas realmente não consegui acessar. Então, apesar dessa observação um pouco estranha, ele filma Full HD a 30 quadros por segundo. Ele tem aqui modo HDR, conta com modo de cena, com várias opções aqui pré-definidas para auxiliar aí na escolha, e traz muitas opções. O software de câmera da Sony é bastante completo, aqui tem muitas opções para vocês poderem selecionar, inclusive o rastreamento de objetos. Esse é um recurso legal porque quando você toca no objeto e você movimenta o aparelho, ele continua com o foco travado nesse objeto, mesmo com ele em movimento, ou mesmo que você movimente o aparelho. Olha aqui, ó. Vou movimentar o objeto, ó, e ele continua com o foco travado aqui fazendo a filmagem. A gente, olha, tá vendo que eu movimento aqui e ele continua com o foco travado. Além disso, eu consigo efetuar um zoom de até 5 vezes, um zoom digital, e você consegue tirar fotos enquanto você faz a gravação. Além desse modo de filmagem, temos aqui o modo de aplicativos, então tem aqui um modo de realidade aumentada, foto com som. Você desliza para cima ou para baixo para trocar entre as funções, ou clica aqui diretamente no ícone. Aqui temos o modo automático para fotos, então aqui você só vai se preocupar em tirar a fotografia. Vejam que ele não tem a opção de usar o Burst Mode aqui no app principal, e ele é um pouquinho lento para poder tirar a foto, e o processamento também leva um tempo, olha só, vocês podem ver por aqui. E temos também o modo manual, mas o modo manual dele é bastante limitado. Basicamente você só consegue ajustar o balanço de branco e o brilho. Dá para você ajustar o ISO, mas ele fica dentro aqui das configurações. Acho que deveria ter um acesso mais fácil para ele, além do modo HDR que fica aqui nas configurações do app. Felizmente ele conta aí com o modo de cena no modo manual para facilitar
o seu uso aí, a sua escolha. Aqui passando para a câmera frontal, e aqui temos uma grata surpresa. A câmera frontal dele é realmente muito boa, bastante surpreendente. Ela tem 16 megapixels e consegue fazer ótimas fotos. Inclusive, o bacana é que ela tem o foco automático. E o legal do Xperia XA Ultra é justamente ele ter esse foco automático. Então, mesmo que você se aproxime demais ou se afaste demais, ele vai fazer a correção do foco para que consiga fazer um bom registro da foto. Ele vem aqui com um timer para você fotografar e também conta com um modo de vídeo. Você consegue filmar em Full HD. Ele faz o rastreamento do seu rosto, olha, ele travou aqui o rosto, então vai sempre manter o foco nele. Aqui também dá para você tirar fotos enquanto você grava. E lembrando que ele conta aí com um flash frontal que facilita muito a vida aí para você tirar fotos ou fazer filmagens em ambientes com pouca iluminação. Ó, o flash pode ser usado tanto para tirar fotos quanto para filmagens também. Ó, inclusive ele tem a função de flash de preenchimento, onde ele tira a foto e usa o flash aqui primeiro para marcar, para reduzir os olhos vermelhos e depois registrar a fotografia. Por trazer uma tela de 6 polegadas, não é nada fácil você usar esse smartphone com uma só mão, mas a Sony trouxe aqui um recurso bem legal, onde você desliza aqui da borda inferior para o centro e você diminui o tamanho da tela. Você pode redimensionar esse tamanho, pode também mover para baixo ou para cima, e os botões de voltar a home de multitarefa seguem aqui esse formato. Você pode inclusive mudar o lado também. Eu posso acionar tanto de um lado quanto do outro, olha, basta deslizar da borda para o centro. Inclusive ele traz essa opção para o discador, para o app de mensagens também, então dá para você usar o discador com uma mão só, basta você habilitar esse recurso nas opções aqui de operação com uma mão só. E aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, tá um calor de matar, mas mesmo assim, isso não vai impedir de gravar unboxing impressões do LG K10 novo. Eu já fiz aí 2 vídeos sobre a linha K, um falando sobre a linha geral e o outro o de impressões do K10, não exclusivo dele. Galera, uma boa notícia para quem gosta de alto-falante externo é que o Xperia XA Ultra traz um alto-falante bem potente aqui na parte inferior. Dizer sobre a duração de bateria, desempenho da câmera, mas se você está interessado na linha K, alto-falante bem alto, bastante definido, e olha, mesmo colocando o dedo, eu não consigo abafar completamente aqui o áudio. Nesse quesito, o Xperia XA Ultra surpreendeu bastante. Em relação à performance, o Xperia XA Ultra vem equipado com o chipset MediaTek MT6755, também conhecido como Helio P10. Esse chipset é formado por uma CPU octa-core, são 8 núcleos ARM Cortex A53 de 64 bits, 4 deles rodando a 2 GHz e os outros 4 rodando a 1 GHz. A GPU é a Mali T860 MP2, são 2 núcleos de processamento. Além disso, o Xperia XA Ultra vem equipado com 3 GB de memória RAM e 16 GB de armazenamento, mais entrada para cartão de memória. O Helio P10 é considerado um hardware intermediário, mas com um desempenho inferior ao Snapdragon 625, que equipa o Zenfone 3 e o Moto Z Play, por exemplo. Seu desempenho está até um pouquinho abaixo em relação ao Galaxy J7 Prime, que também vem com uma CPU menos poderosa do que o Snapdragon 625. Na prática, conseguimos rodar todos os games aí da Play Store, conseguimos rodar bem os aplicativos, o sistema, porém games pesados rodarão com nível de detalhes no médio ou no mínimo, mas apresentando uma boa performance nesses modos. Contando com uma tela de 6 polegadas, temos uma experiência bastante imersiva aí com games, e ela se destaca bastante nesse quesito. E a densidade de 367 ppi é mais do que suficiente para você não enxergar os pixels a olho nu. O único problema é que jogar com o Xperia XA Ultra reduz bastante a autonomia de bateria, e aqui temos um grande problema desse aparelho. Os 2.700 mAh até que são suficientes para o uso diário, para você fazer tarefas básicas como e-mail, navegar nas redes sociais, na internet. E a Sony traz um excelente sistema de gerenciamento de energia, principalmente quando o aparelho está em stand-by. Porém, em uso intenso não há muito o que fazer e o consumo realmente aumenta bastante. Nesse caso, a bateria vai se esgotar rapidamente e esse é um grande problema aí do Xperia XA Ultra.
O curioso é que com um uso mais moderado, a bateria realmente consegue chegar até o final do dia aí com alguma carga. É algo que surpreendeu. Mas se você gosta de fazer um uso intenso do aparelho com a tela sempre ligada, pode se preparar para recarregar a bateria antes do final do dia. Bom galera, nem tá cabendo na tela, mas esse aqui foi o review do Xperia XA Ultra, um smartphone que tem uma tela enorme aí e uma experiência muito boa nessa questão da tela. Eu curti demais, eu gosto de telas grandes, gosto muito de levar tablets, mas o tamanho acaba atrapalhando um pouquinho. Então se você curte aí telas maiores, o Xperia XA Ultra pode ser uma boa opção, porque ele traz essa tela de 6 polegadas aí maravilhosa, sem bordas, e ainda assim ele tem um tamanho relativamente compacto, você consegue aí segurar com uma mão só, tem um modo de uso com uma mão que eu curti também, mas não é só na tela que ele se destaca. A câmera frontal é uma das melhores que eu já testei. O sensor 16 megapixels impressiona pelo tamanho e você não precisa colocar a câmera numa posição ideal, como aconteceria aí com lentes com foco fixo, que é o tipo de lente que a maioria dos smartphones traz aí na câmera frontal. Ele também vem com flash, filma em Full HD. Gostei também do acabamento desse aparelho, eu achei ele muito bonito com as bordas em metal, dá um visual bastante agradável para ele. Mesmo com a tampa traseira em plástico, o acabamento é tão bom que ele passa mesmo a sensação de ser um smartphone premium aí. Ele é muito superior ao XA normal, que tem a tela de 5 polegadas com resolução apenas HD, não traz essas câmeras tão poderosas como o XA Ultra, então é um belo upgrade. E o que eu não gostei nele? A bateria, realmente 2.700 mAh não são suficientes para aguentar o tranco desse aparelho. Se você fizer um uso mais moderado, se ligar pouco a tela dele, ela vai durar bastante, porque o modo estamina da Sony é muito eficiente quando a tela está desligada, mas se você ficar sempre com a tela ligada, se fica sempre usando os aplicativos e principalmente se ficar jogando, você não vai conseguir chegar até o final do dia com alguma bateria. Também não curti o espaço de armazenamento. Tá certo que ele tem entrada para cartão de memória, mas 16 GB é muito pouco, poderia vir pelo menos com 32. E o preço, R$ 2.400 é muito alto aí para o Xperia XA Ultra. Lembrando que o Zenfone 3, o Moto Z Play custam menos do que isso e tem um hardware até superior, afinal de contas o Snapdragon 625 tem uma performance superior. O J7 Prime, que é outro concorrente dele, também tem uma performance mais ou menos equilibrada, mas custa muito menos aí na faixa dos R$ 1.500. Então, o Xperia XA Ultra precisava custar menos, precisava ser mais barato. Mas ele tem a vantagem de trazer a maior tela entre todos esses aparelhos que eu citei. Então, se você faz realmente questão de uma tela grande, só vai sobrar mesmo o Xperia XA Ultra, mas pesquise bastante o preço, procure ver se encontra esse aparelho pelo menos aí na faixa dos R$ 2.000, que seria um valor mais justo aí por esse smartphone. Mas ainda assim, acho que ele poderia custar R$ 1.700, R$ 1.800, acho que esse valor seria o mais justo aí pelas características que ele traz. Bom galera, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se gostaram, clique aqui embaixo em gostei, deixa o seu like aqui no vídeo, aproveite também, se inscreva no canal do Brasilegeeks, torne-se um Geek, você também. Obrigado galera, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!